muita coisa pra gente compartilhar aqui que não é motivação, não é pra te motivar a ser uma boa pessoa em 2024, né? É pra você olhar pra dentro. E, inclusive, no nosso ensaio, não sei se você lembra, teve um momento muito forte quando eu abri a Bíblia, né? A gente orou e eu abri a Bíblia, eu até anotei aqui pra eu não esquecer, que foi o livro 2 de Samuel, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 3. Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Ele é contigo. Pedro, ele estava na barca com seus amigos, vivendo uma realidade, vivendo da forma que ele sabia viver. E ele já estava com Jesus, né? Ele já estava com Jesus, ele tinha vivido uma transformação mais profunda na história dele, porque ele passa de ser um pescador comum a ser um pescador de homens. É isso que a voz criativa de Deus tem para sua história. Transformar a essência da sua profissão. Então Pedro estava na barca. Esse era o chão de Pedro. Esse era o chão conhecido por ele. A barca. Mas quando ele olha para frente e vê a seu mestre, a seu amigo, a seu mentor, a seu coach, a pessoa que inspirava ele a ser cada vez melhor e a ir a níveis mais profundos, ele fala, opa, tem algo errado aqui. Eu tô pisando numa barca, meu mestre está pisando na água. Essa é a frase que você tem que levar pro resto da tua vida, não é só pra 2024. Olá, seja bem-vindo ao último episódio deste ano do Roberta Guerin Podcast. Olha, esse episódio, o 4º episódio do ano e último de 2023, vai mudar não só o teu 2024, vai mudar a tua vida inteira. Isso é uma coisa que eu já consigo até te prometer aqui nesses primeiros segundos desse episódio aqui. Sabe por quê? Eu tenho uma história de transformação muito forte para te contar e se você me permitir te dar uma dica, eu quero que você preste atenção nos processos da sua vida. E pensa no seguinte, tudo o que você está passando está te preparando para chegar onde você pediu. Em algum momento, você pediu para Deus, para o universo, seja lá qual for a tua crença, para chegar em algum lugar, para alcançar uma meta, para realizar um sonho. Só que você precisa estar preparado para chegar lá. E eu tive um momento de preparação ao longo de vários anos e no meio desse ano eu entendi todos os processos. Eu entendi a transformação que estava acontecendo. E isso aconteceu em julho deste ano. Eu vou falar melhor sobre isso com a minha convidada super especial que já está aqui, que é a fotógrafa da minha vida, é a Mariana Siles. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, por te ver de novo, né? A gente se encontrou, a primeira vez que a gente se encontrou foi num ensaio fotográfico, né? Perfeito. Só que a partir desse momento a gente já construiu uma história, uma amizade sobretudo, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, de te ver. Antes de estar nessa mesa, nós estávamos fotografando sua história. Perfeito. Nós estávamos marcando um novo começo para sua história. E olha onde você está hoje. Olha a mesa onde você está. Olha o microfone que está na sua frente. Olha o que você está comunicando hoje. Olha os sonhos que você está tendo para o 2024. Então, Amém. O que eu vejo na minha frente, Roberta, é uma mulher que está evoluindo, que está crescendo. É uma mulher que tem promessas para serem cumpridas. E esse podcast é uma delas, sabe? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Sentiram a profundidade desse podcast? Se preparem, porque hoje esse bate-papo vai ser bem profundo. A gente vai conversar sobre muita coisa aqui. Para você que ainda não conhece a Mari é uma fotógrafa excelente de São Paulo. Vou dizer que você já é de São Paulo, Eu né, sou já de Mari? São Paulo mesmo. Você já é brasileira, viu? Então, Já. Mari, ela trabalha, gente, a gente de dentro para fora. E ela conta a nossa história através da fotografia. E as fotografias de Mari, gente, olha, eu já passei... Eu tenho uma bagagenzinha de fotografia, quem tá me acompanhando aqui sabe. E eu vou te dizer, Mari, eu nunca vi um trabalho igual o que você faz. Eu pude viver isso na minha pele. Então, realmente, foi um marco que mudou a minha vida mesmo. Porque dentro do que nós vivemos naquele julho de 2023... eu pude enxergar muitas coisas de maneira diferente. Sim. A conexão, né? Igual você falou que a gente teve, a amizade, né? Que a gente está estabelecendo aí. Mas tudo que a gente viveu naquele dia, naquele ensaio,
eu vou dizer que não transformou só meu 2023, transformou minha vida inteira. Porque através de você eu consegui enxergar muitas coisas diferentes. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo e ouvindo esse podcast acompanhem o teu trabalho para sentirem a profundidade que é esse trabalho que você realiza como fotógrafa. Eu tô convencida de que é inevitável nós exteriorizar algo que não esteja de acordo com quem nós somos. Então, se eu consigo fazer esse trabalho na fotografia, se você consegue fazer o trabalho que hoje você está fazendo, é simplesmente a extensão de quem você é. Por que eu estou convencida de que tudo que deveríamos de fazer tem que ser a extensão de que nós somos? Porque desde que eu mudei ao Brasil, abrindo aqui um parênteses, né? Eu tô morando já aqui no Brasil, já são 5 anos. Então, durante esses 5 anos, eu aprendi a lição mais importante da minha história. É possível começar do zero. Ai, que lindo isso, Mari. É possível viver novos começos. Essa é a minha verdade, é isso que eu carrego. Então, como essa é a minha verdade, meu trabalho, tudo que eu fiz durante esses 5 anos, tem esse tom. Se eu fotografo você, o que mais eu quero transmitir para você é que existe uma nova fase para sua história. É que existe um novo começo para sua história. Então eu termino exteriorizando as minhas próprias experiências. Nossa, que profundo, Mari. E isso é um encontro e um reencontro da nossa identidade. Vamos tocar mais na frente no podcast, né? Mas é um ponto, inclusive, que eu acabei de pensar aqui. Tocar sobre como realmente deveria estar ligado o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Só que para isso precisamos entender as nossas experiências e entender o valor da nossa história e entender o valor da nossa identidade. Porque aí é onde nós vamos começar a agir com propósito sobre essa terra. Perfeito. Que o que a maioria procura? Um sentido, um porquê e um para quê de tudo que fazemos. Perfeito. Só que para você viver esse porquê e esse para quê, você vai ter que fazer escolhas. E as suas escolhas, elas são movidas por algumas circunstâncias que chegam no seu coração. O nosso coração, eu tô já entrando no assunto, né? Aqui, vamos que eu já tô com um gancho de coração na cabeça aqui, porque foi aí que a minha vida mudou toda. Pode seguir. Tá. É assim, o nosso coração, ele é constantemente movido por algumas coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. O que te move a trabalhar onde você trabalha? O que te move a você ganhar o salário que você ganha? O que te move a sair da casa dos seus pais? O que te faz levantar todos os dias? O que te faz levantar todos os dias? O que te faz você pôr essa roupa? O que te faz hoje fazer o que você está fazendo? Mas eu confesso que nem todas as pessoas se fazem essas perguntas. Eu confesso que há muitas pessoas que elas entram no modo automático da vida. E elas não se questionam mais o porquê que eu estou fazendo isso. E elas entram numa rotina. Uma vida com propósito, ela é construída na medida que você quebra essas rotinas. Perfeito. Porque constantemente vamos ser surpreendidos pela vontade de Deus. Então Deus, ele não tem um plano linear. O plano de Deus, ele é quebrado constantemente. Porque há diversos caminhos que constantemente nós temos que tomar para alcançar o nosso destino final. Então, para isso, sempre preciso questionar o meu coração. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É isso mesmo que eu quero continuar fazendo? É essa empresa na que eu quero continuar? Será que está na hora de fazer uma transição de carreira? Você e eu sabemos disso. Transição de carreira. Por que nos sentimos motivadas a viver essa transição de carreira? Eu sou formada em arquitetura, mas hoje eu sou fotógrafa. O que me motivou a ir nesse caminho? Eu morava na Bolívia, agora moro no Brasil. O que moveu meu coração para tomar essa decisão? Então, eu sou uma pessoa que eu estou convencida de que quanto mais atentos estamos àquilo que nos move nosso coração, mais assertivos vamos ser com o destino que nós queremos chegar. Perfeito, Mari. Isso é muito... Gente, é muito importante. Pega essa frase que a Mari acabou de falar. Mari, fala de novo. Quanto mais atentos estamos... Quanto mais atentos estamos ao nosso coração, mais assertivos vamos ser ao destino que queremos chegar. Pronto.
essa é a frase que você tem que levar pro resto da tua vida. Não é só pra 2024, né, Mari? Não. A gente não tá falando aqui em um bate-papo de motivação. Não é motivacional. Aqui a gente tá dando testemunho de 2 vidas. A Mari tá compartilhando a história dela com a gente. Eu me encaixo em muitas coisas que a Mari viveu e tá vivendo, enfim. Então tem muita coisa pra gente compartilhar aqui que não é motivação, não é pra te motivar a ser uma boa pessoa em 2024, né? É pra você olhar pra dentro. Então, quando você alinha o teu coração com tudo que tá acontecendo e você entende os processos, né, Mari? Você consegue ir mais profundo dentro de você mesmo. Esse é o ponto. Todas as respostas, a gente sabe que existe o nosso livro maravilhoso, que é a Bíblia, onde tem Total. muitas respostas. E cada vez mais que você se conecta, mais fácil fica de você entender os processos, Total. entender tudo que você Sim. tá passando. Sim. E sempre pensar no aonde eu estou indo. Aham. Eu percebo muito essa dificuldade, inclusive no meu trabalho, de receber pessoas que não sabem para onde estão indo. Aham. E eu tenho esse papel de ajudá-las a ver para onde elas podem ir. E acho que você também, né, Mari? Porque com a fotografia você acaba entrando muito nessa individualidade de cada pessoa que você fotografa, né? Total. Você entra nessa história para externar isso Aham. com o teu olhar, né? Com o teu Sim. ponto de vista. E é sobre esse olhar. O que eu aprendi a olhar durante todos esses anos de fotografia aqui no Brasil? Não sei se você vai concordar comigo, ou a Deus pensa aqui da sala, mas o que mais nos impede ser direcionados pelo nosso coração é a falta de liberdade. Quando você não se sente livre, você não obedece seu coração. Você nem quer entrar aí, porque você já se sente limitado. Porque você já sente uma barreira, você já sente algo que, não, nem adianta eu sentir aquilo, porque eu não tenho a liberdade para fazer acontecer aquilo. Vou dar um exemplo bem entrar na minha história. Antes de eu vir aqui no Brasil, eu estava namorando. Eu estava há 3 anos no namoro. E esse meu namorado me conhecia tão bem que ele sabia o quanto meu coração vibrava por fazer vida missionária aqui no Brasil. Esse foi o primeiro motivo, tá? Onde que começou a minha história no Brasil? Da sua vinda. Na vida missionária, tá? Legal. Então, meu namorado me conhecia tão bem na época, ele sabia o que queimava no meu coração. E ele fez algo que muitos não fazemos. Me dar liberdade para deixar fluir o que está no meu coração. E ele falou assim, ele foi assim, Mari, vamos conversar sobre o nosso futuro. Eu sei o quanto você queima pela vida missionária. Então faz o seguinte, nós estamos namorando 3 anos. Vai no Brasil, faz uma experiência missionária boa, tipo 1 mês, 2 meses, se envolve mesmo. Vai no Brasil, se é isso o que você quer, obedeça o coração. Obedeça o que Deus está semeando aí. Se não for, você volta e nós vamos casar. E então seu coração vai estar direcionado nesse destino. Foi essa chave da liberdade que me fez ir em uma nova direção. Que o que eu sinto que faz muita falta hoje em qualquer ser humano. Você dar a liberdade ao outro para que ele sinta seu coração e tome suas decisões. Se escute, né? Se escute. Então, olha, ele me amou em tanta liberdade que fruto dessa motivação que ele me deu, né? Hoje estou vivendo já 5 anos no Brasil, hoje estou vivendo o que eu estou vivendo, hoje estou aqui com vocês. A liberdade é o que permite que seu coração grite cada vez mais forte. Eu sei que falar de coração pode ser algo muito abstrato, mas não é abstrato quando você reduz aquilo que você sente em seu coração em atitudes concretas. Atitudes concretas, decisões concretas. Porque quem é a única pessoa que pode provocar uma mudança na sua história é você. Só você pode provocar uma mudança na sua história. Mas aí que está. Eu não provoco mudanças na minha história porque eu não tenho a liberdade, a confiança. Eu me mantenho na minha barca, eu me mantenho no dia a dia vivendo da forma como eu estou vivendo. Esse podcast
Por exemplo, em algum momento foi uma ideia, Uhum. a ideia desceu no coração, fez queimar o coração, e você decidiu, eu vou. Talvez com o apoio do seu esposo, amigos, clientes, não. Vai, Roberta, nós te damos a chave da liberdade. Quer fazer isso? Faça. Ô, Mari, muito legal você falar sobre isso, porque eu prometi que nesse podcast eu ia revelar o meu propósito. Então, revelar assim, nítido, claro, para as pessoas entenderem. Porque quando a gente fala sobre propósito, vai muito de encontro com isso que você está abordando sobre o coração. Uhum, Parece algo abstrato. uhum. Parece que, mas o que é meu propósito? E as pessoas acham que propósito é o que elas gostam ou o que elas acham. E não é por aí, é profundo, tá lá no seu coração, é a sua essência, né? Aham. E quando você falou sobre esse podcast, eu tive uma experiência muito legal em 2018, se não me falha a memória. Eu vou entrar nela rapidinho, tá? Sim. Eu tava num aniversário de uma amiga da minha mãe. E ela é uma pessoa muito fervorosa, sabe? E ela tava com várias amigas reunidas na casa dela. Um desses amigos era um pastor da igreja dela, que eu não conheço, que eu não frequento, não tinha nenhum contato. E tinha vamos dizer que eu tinha meu pé atrás, porque eu não acreditava tanto no que um pastor falava, porque eu não entendia a dinâmica da coisa, como funcionava, como que aquela pessoa era usada por Deus até então, até 2017, 2018. Mas eu estava lá na casa dela. Então nós nos reunimos na sala dela, cantamos parabéns, e o pastor orou por ela, né, pela família dela, saúde, etc. Quando ele terminou de orar, ele falou assim: "Olha, Andréia, eu preciso orar um pouco por algumas pessoas que estão aqui." Me dá até arrepio. Sempre que eu penso nessa história, e eu nunca falei publicamente dessa história a primeira vez. O intuito é inspirar, né, Mari? Sim. Transformar e ajudar as Aham. pessoas. Então, quando esse pastor ele começou a orar, para quem que ele olhou? Para mim. E ele falou para mim muitas coisas. Uma delas é que Deus estava mandando me dizer que eu seria âncora. E na época me passou na cabeça assim: âncora. Eu não vou voltar para jornal. Ah, Eu já tenho a minha empresa. Deus deve ter. Não, Renato, escuta essa. Deus deve ter falado assim: coitada, sabe de nada do que eu tô fazendo pra ela, não é verdade? aham. Então, ele falou, né, tudo que ele tinha pra me passar. Eu guardei aquilo ali, ficou guardado. Só que isso vinha na minha cabeça com muita frequência: âncora, âncora, âncora. E eu pensava: âncora? Como? Porque na minha cabeça, âncora era só o apresentador de um telejornal, de um programa de TV. Aham. Eu pensava: nossa, mas eu não vou voltar pra TV. Como que vai ser isso? Bom, e em vários momentos da vida esse pensamento não vinha, assim, eu ia Aham. seguindo na rotina, como você muito bem disse. Aham. E aí, eis que então, esse ano, chegou muito forte no meu coração: faça um podcast. Logo depois das suas fotos, logo depois do ensaio que a gente fez, eu comecei a me atentar mais para a forma como Deus estava falando comigo. E eu comecei a perceber que era muito claro o que ele falava, enquanto eu estava pedindo clareza. E na verdade Deus já estava sendo claro. Eu que não estava vendo, não estava ouvindo. E depois das fotos que vieram todas essas transformações e clareza sobre a minha vida, eu entendi o âncora. E eu falei: meu Deus, eu preciso fazer um podcast. E aí eu vim aqui, encontrei o pessoal do Studio House, comecei a fazer aqui. No segundo episódio eu falei: Léo, tava em casa, depois de ter gravado o segundo episódio, falei com meu esposo: Léo, agora eu tô no caminho. Sim. Aí ele: como assim? Eu falei: lembra do que eu te falei que o pastor orou lá em 2018? Ele lembra. Eu falei: então, Uhum. olha o que aconteceu. Aham. Eu comecei um podcast. Se eu fosse olhar com esses olhos aqui, eu não ia enxergar a possibilidade. Por quê? Segundo semestre de 2023, a maior correria, um monte de Aham. clientes chegando, problemas na minha equipe interna da empresa, um monte de coisa acontecendo. Eu nunca ia parar para fazer um podcast. Que uma frase que o brasileiro adora falar, e eu não sou diferente, mas eu tô me corrigindo, é: não tenho tempo. Aham. E então surgiu o podcast, e eu falei: olha, agora eu tô no caminho. Então, é muito legal isso que você fala sobre estarmos alinhados com o nosso coração. E, inclusive, no nosso ensaio, não sei se você lembra, Sim. teve um momento muito forte Muito. quando eu abri a Bíblia, Sempre né? A muito gente especial. orou. Uhum. Exato.
A gente orou, depois eu vou deixar a Mari contar um pouquinho sobre esse momento do ensaio. Mas a gente orou e eu abri a Bíblia, eu até anotei aqui para eu não esquecer, que foi o livro 2 de Samuel, se eu não me engano. Capítulo 7, versículo 3. Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque ele é contigo. Amém. Quando eu li isso, eu falei... Você lembra que eu chorei a beça? E sabe por que muitas pessoas não têm o seu coração? Porque elas não conhecem, mas eu espero que você que está assistindo isso agora, não conheça na segunda parte desse versículo. Vai e faz o que está no seu coração, porque ele está contigo. Ele está contigo. Quando você não é ciente de que há um Deus contigo, de que há um Deus por você e para você, você não é livre para você deixar agir seu coração. Para você deixar seu coração te guiar. Perfeito. Como que meu coração vai me guiar? Seu coração vai te guiar da melhor forma, porque seu coração está alinhado. Seu coração vem de um Criador. Seu coração sabe melhor do que ninguém o seu destino. Por isso que você tem que ouvir seu coração. Você não escuta, português? Não escuta. Você não escuta seu coração, porque você não sabe que há um Deus contigo. Se você soubesse dessa verdade, há um Deus comigo. Eu vou ouvir meu coração. Eu vou ir nessa direção. Nada vai te parar. E queima, né, Mari? Queima. É uma coisa nítido. que é nítido, exato. Fica ali. Aham. Fica vindo. Se você tentar ir contra, aquilo vai ficar vindo pra você em vários momentos. Até dói. Até dói. Em dezembro do ano passado, há um ano atrás exatamente, Olha, há um ano atrás, eu trabalhava em uma das empresas mais conhecidas de Alphaville, né? Então, eu trabalhava com pessoas muito importantes, muito influenciadoras, de sabedoria absurda. Então, eu cresci numa ambiência de muita competência, mas em todas as áreas, sobretudo competência espiritual. Era um negócio assustador estar no meio deles. Entender a visão deles, a motivação deles, o que eles carregavam no seu coração, a coragem deles. Então, o ambiente em que eu comecei a afirmar meus passos aqui no Brasil era um ambiente muito bom. E eu permanecia nesse ambiente por 1 ano e uns 4 meses. Até que algo no meu coração começou a doer. E eu não estava fazendo mais as coisas com prazer. Eu não estava fazendo mais as coisas com amor, olha. com sensibilidade. Eu juro, gente. Eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, não quero fazer mais isso. Como eu cheguei a um ponto de sofrer, de estar em um lugar que é um lugar dos sonhos para muitos. E não porque o lugar estivesse errado, senão porque meu coração já estava indo em outra direção. E eu me resisti, eu falava, Senhor, eu não posso ficar triste. Aquele lugar, essas pessoas, o que eles fazem é um mundo muito perfeito. Você tá em solo fértil. Eu né, tô Mari? num solo fértil. Não cabe meu coração não estar sendo semente nesse solo fértil. Uhum. E minha alma começou a doer. E meus olhos começaram a derramar lágrimas. E eu pensava, algo tá errado. Algo tá errado. Porque eu tô sofrendo fazendo esse trabalho. Eu tô com muita demanda. E não é só um cansaço físico e mental e espiritual. Uhum. Que eu comecei a assumir muitas, em espanhol, várias responsabilidades na empresa. Senão que simplesmente minha alma começou a doer. Olha isso. E aí eu entendi que meu coração estava precisando, mais uma vez, de ser livre. Livre de uma rotina, livre de um modo de fazer. Tipo, até aqui fizemos dessa forma. Só que a partir daqui vamos fazer de outra forma. Essa é a linguagem de Deus. E o que talvez você não sabe, Deus é a pessoa que vai falar, Roberta, até aqui foi dessa forma, a partir de agora é de outra forma. Você precisou viver esses Total, processos porque eu tô precisei. te preparando, né, Total. Mari? Estar esse tempo nessa empresa, foi vontade de Deus? Foi. Eu sei o que fui criando e construindo dentro de mim. Perfeito. Mas Deus é até aqui vamos fazer assim. Depois, Mari, eu vou precisar que você abra mão e entre num novo nível de dependência comigo. E essa é a parte mais difícil, né, Mari? É tão Abrir mão. difícil abrir mão. Sair da zona de conforto. Lembra da sua história quando você contou? Deus falou para você Uhum. sobre âncora Uhum. e você não entendia? Uhum. Depois você passou de não entender a se questionar o porquê, mas não, televisão, não. Uhum.
Mas como que eu vou fazer isso? Blá, blá, blá. Tem um autor que eu amo, que é o Erwin McManus, um autor americano, que eu já li 3 livros best-seller dele. Está tudo em português, graças a Deus. Estou esperando o último livro ser traduzido ao português. Mas ele fala uma frase assim em inglês. When God speaks, He creates. And when He creates, He brings life. Quando Deus fala, Ele traz vida. Quando Ele cria, Ele traz vida. Deus, Ele tem uma voz criativa. Porque a voz de Deus, ela foi feita para criar. Só que olha esse cenário. A voz de Deus, ela é romântica, ela é criativa, ela é amorosa. Mas também tem a outra cara da moeda. A voz criativa de Deus é tão imponente que ele não vai querer só criar uma nova realidade na nossa história, senão que ele vai querer pôr um limite a algumas coisas na nossa história para que a voz criativa dele seja criada da melhor forma. E cresça, né? E cresça. Uhum. Então, por exemplo, quando Deus falou para você, Roberta, é por esse caminho, mas você vai precisar ajustar seu tempo, você vai precisar abrir mão, você vai precisar se ajustar inclusive a algumas pessoas, você vai precisar acreditar em mim. A voz criativa de Deus, ela é tão criadora e ao mesmo tempo tão destrutora. Mariana, agora eu te falo para sair do seu país e para a terra que eu vou te chamar. Mas esqueça das suas amizades. Esqueça que você trabalhava como arquiteta. Esqueça que você trabalhava nessa escola. E quantas coisas você abriu mão, né, Mari? Pra vir pra Muitas. cá. Muitas. A voz criativa de Deus é prometedora, mas é podadora. Mari, você quer viver intensamente o seu propósito? Então você vai viver 100% da fotografia. Então você fecha as portas dessa empresa. Você fecha esse ciclo. Até aqui foi assim. Agora vamos criar uma nova realidade. Agora que você está mais madura, Preparada. mais preparada. Perfeito. Então a voz criativa de Deus, ela é maravilhosa e eu te aconselho a seguir essa voz. É o que muita gente chama de coragem, né, Mari? De coragem. Não é bem coragem. Existe alguém por trás falando, Existe. faça, eu tô contigo, vai. Exatamente. Né? A gente pisa, Deus dá o chão. Ele dá o chão para tudo que você fizer. E aí que está, falando de chão. Eu acho que eu vou passar até no 4º ponto aqui do podcast, porque você já falou de chão. O chão de Deus, ele é diferente ao nosso chão. Vamos lá na passagem bíblica de Pedro. Meninos, vocês conhecem a passagem bíblica de Pedro caminhando sobre as águas? Opa! Vamos lá assistiu nessa. The Chosen com certeza viu isso, né? Meu Deus, é Nossa, né? O que acontece? O belo do Pedro, ele estava... Eu adoro as definições de Mari. O belo do Pedro traz, tipo assim, nosso amigo Pedro, apóstolo. O Pedro, sabe aquele, né? Olha, o belo Pedro, ele estava na barca com seus amigos, vivendo uma realidade, vivendo da forma que ele sabia viver. E ele já estava com Jesus, né? Ele já estava com Jesus, ele tinha se transformado, ele já tinha vivido uma transformação mais profunda na história dele, porque ele passa de ser um pescador comum a ser um pescador de homens. É isso que a voz criativa tem, é isso que a voz criativa de Deus tem para sua história. Transformar a essência da sua profissão. Então, Pedro estava na barca. Esse era o chão de Pedro. A barca. Esse era o chão conhecido por ele. A barca. Mas quando ele olha para frente e vê a seu mestre, a seu amigo, a seu mentor, a seu coach, a pessoa que inspirava ele a ser cada vez melhor e a ir a níveis mais profundos, ele fala, opa, tem algo errado aqui. Eu tô pisando numa barca, meu mestre está pisando Tá na pisando água. na água, é. Como que ele não afunda? O que está acontecendo com ele? Aí que está o desejo do coração. Porque Pedro começa a desejar no coração viver a mesma realidade que seu mestre. É isso poderoso de ouvir histórias. Você escuta uma história e você fala, cara, eu quero viver da forma que essa pessoa está vivendo. E se você pensa, você é totalmente motivado a isso, totalmente impelido a isso. Você se sente motivado e inspirado na história de alguém e fala, eu quero viver isso. Por que eu não estou vivendo isso?
Então meu coração começa a ser movido por essa intenção e eu quero alcançar lá. Então aí o Pedro, né? Pedro vê e diz: meu mestre está aí, eu estou aqui. E Pedro tem coragem para dizer: oh Jesus, calma. Você me chama a ir até você. Eu não me conformo com a realidade que eu estou vivendo. Não me conformo com a barca, né? Não me conformo com a barca. Até aqui foi a barca. Uhum. Mas se você conseguir ir mais profundo, eu quero ir mais profundo junto com você. Esse é o belo do relacionamento com Deus. E Jesus fala: que bom, Pedro. Pedro entendeu a mensagem. Jesus, ele estava aí para provocar a Pedro. Para instigar a Pedro. Sabe? Não era assim eu te ordeno a andar sobre as águas. Era: eu quero ver até onde a sua ousadia vai. Eu quero ver até onde suas ideias vão fluir. Isso. Eu quero saber se você está indo numa mente pequena de uma barca ou se sua mente vai fluir no sobrenatural. Então imagina o teste que Jesus está fazendo para o Pedro. Onde que está seu coração? Onde que está sua mente? Ainda pensando num plano natural e comum? No que você vê, né? No que você vê? Que é tão pequeno. Que tão pequeno? Ou será que você está tendo uma mentalidade do sobrenatural? Algo que está em cima do natural? Eu não sei vocês que estão assistindo o episódio, mas eu tô passando The Chosen aqui na minha frente, sabe? Total. Total. Nossa, deixa eu ser maravilhosa. É maravilhoso. Produção impecável. É verdade. E Pedro pula da barca. Pedro tem expectativas de que a história dele, mesmo ele já tendo vivido coisas já intensas com Jesus, porque até esse ponto ele já viveu coisas muito intensas com seu mestre. Quantas transformações Pedro Meu passou. Deus, Nossa. ele já estava vivendo acima da média. Eu te chamo a você viver acima da média. Coisa, até um adendo nessa série É. de The Chosen, Mari, é que pra mim, inclusive, foi uma das coisas, né, que me ajuda. Não foi, né? É. Porque eu, quando comecei a assistir The Chosen, eu acho que eu não consigo mais largar, né? Então, depois que eu comecei a criar um relacionamento mais profundo com Deus, a partir da transformação lá em julho Sim. de 2023, e logo depois comecei a assistir The Chosen, né, caminhando para o final do ano, eu consegui visualizar, de fato, Tá. as passagens da Bíblia, né? E isso me aproximou mais de Deus. Fez com que o meu relacionamento ficasse mais claro Aham. e mais profundo. Então, essa passagem de Pedro que você tá falando, né? E eu aqui visualizando as cenas da série, né? Arrepiante. Pra mim foi uma das cenas mais fortes. Uhum. Porque tem todo esse momento que você tá narrando, né? De Pedro colocar o pé pra fora do barco, Sim. né? Ir até Jesus e tudo o que acontece depois. Nossa, se você não assistiu a série, a gente já tá dando spoilers aqui. Mas, Aham. nossa, Assista. eu chorei igual criança. Porque Assista. quem já teve um encontro com Jesus e já sentiu esse abraço, sabe o que Pedro viveu na hora que ele foi pra dentro do barco com Jesus, né? Sair do nosso chão natural e pisar o chão sobrenatural de Jesus, do nosso Deus, ele vai ter suas quedas. Mas aí que está a sua passagem, Roberta. Segue seu coração, porque eu estou contigo. Mestre, mas eu vou cair? Só segue. Só vai. Me deixa criar essa realidade de você viver aquilo que eu deixei desde o momento da sua concepção no seu coração. Eu estou contigo, eu estou por você, eu estou com você. É deixar ele fazer. Deixar ele fazer e... A gente é muito teimoso, né? Eu fico pensando assim, pensando com cabeça de roteirista, eu fico pensando como que Deus deve agir, como que Deus agiria, na verdade, se fosse um ser material aqui com a gente. Porque a gente é muito teimoso, a gente enxerga muito pouco, né? A gente sente muito pouco quando a gente não tá conectado nessa profundeza, nesse relacionamento com ele, né? E eu fico pensando, nossa, Deus deve olhar em alguns momentos pra mim e falar assim, filha do céu, não é por aí. Ou então, nossa, filha, deixa eu fazer. E o quanto não deve acontecer isso com as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente aqui, né? O quanto Deus não deve olhar pra cada um de nós aqui na Terra e falar, nossa, eu tenho tanta coisa pra você.
mas você não tá me deixando fazer. Aham. Você tá com medo, você tá inseguro, tá como Pedro, coloco ou não coloco o pé, tento ou não tento, né? Não tento. Aham. E se não existir esse relacionamento profundo, realmente as pessoas não descobrem Aham. como é que eu vou dizer? A magia mesmo, Aham. que é viver com Deus, né, Mari? Inclusive no Gênesis, você falou desse relacionamento profundo, né? No Gênesis, bom, quando Adão e Eva vivem naquele acontecimento, né? Uhum. Deles caírem, deles serem tentados e tal, né? A primeira coisa que Deus fala no Éden para Adão é: onde você está? E não era um grito de onde você está que eu sei o que você fez. Não. Deus está gritando onde você está no nosso relacionamento. Uhum. Onde você está na nossa intimidade. Onde seu coração está. Até a própria pergunta de Deus, ela envolve um desejo de aproximação. Sim. Então, quando vocês acordarem amanhã, os meninos que estão aqui, vocês que estão assistindo, Deus pergunta toda manhã: onde você está, Roberta? Onde está seu coração? Onde está seu ânimo? Onde estão seus sonhos? Deus, Ele é um pai que Ele quer saber onde você está. Sim. E Ele quer ajustar a rota. Mas você precisa responder essa pergunta. Uhum. Eu estou aqui, Deus. Eu errei. O problema de Adão e de Eva não foram tanto como era aquela maçã. O problema deles foi não serem responsáveis pelas suas escolhas. Pelo que fizeram. Porque, por exemplo, onde você está? Mestre, estou me escondendo porque eu estou... Mestre, perdão. Deus, eu estou me escondendo porque eu estou nu. Quem que te fez notar que você está nu? Deus é um Deus que faz perguntas para você cair em si. Em si. Só que aí começa... Vocês imaginem esse cenário comigo. Se Pedro teria falado... Perdão, Pedro, estou te trazendo de novo aqui. Se Adão teria falado: olha, eu estou nu porque comi da maçã. Eu me faço responsável. Eu te peço perdão. Eva não tem nada a ver. Às vezes, esse instinto de homem protetor. Eu sou culpado. Me corrige. Eu quero voltar a você. O curso podia ter sido outro. Sim. Mas o grande problema no Gênesis foi Adão não ter sido responsável. Jogou a culpa: não, mas essa mulher que você me deu. Ah, mas você colocou a árvore logo na minha frente, Deus. Você botou essa maçã. Então, a falta de responsabilidade sobre as nossas escolhas termina trazendo lentitude ao cumprimento dos planos de Deus nas nossas vidas. Seja responsável. É mais fácil dizer: eu estou aqui, Deus, e eu quero de Ti, eu quero de Sua presença na minha vida, e eu quero viver o destino final da minha história, eu quero viver meu propósito, me perdoa, eu não vou estar mais andando dessa forma. E aí o propósito de Deus, ele se acelera nas nossas vidas, mas a falta de responsabilidade é o que impede isso. E Deus não é aquele que vai te julgar, né, Mari? Isso é Não uma é. concepção que eu vejo que as pessoas têm muito também, de que talvez essa questão de não assumir a responsabilidade esteja um pouco relacionada com a insegurança, talvez, não sei se insegurança seria a palavra correta a definir, de que, eu vou ser julgado, eu não mereço isso, eu não vou conseguir me encontrar, eu vou ficar aqui mesmo. Às vezes isso passa na cabeça das pessoas, né? Uhum. E principalmente, eu acredito que passe se elas não estiverem ligadas diretamente com o que o coração delas está dizendo, que é onde Deus fala muito forte, né? Sim, exatamente. E quando nós percebemos que algo não está no seu lugar, é o melhor momento para voltar a Deus. É. Eu quero chamar você a voltar a Deus hoje. Mari, mas eu já tenho meu relacionamento com Deus. Beleza, se você está naquele nível de estar acima da média no seu relacionamento com Deus, tipo Pedro, ele já estava acima da média. Só que mesmo estando acima da média, existem níveis mais profundos. Por exemplo,
pular da barca e caminhar sobre as águas. Para você, vou te dar até outra história. Para você que está começando a ouvir sobre Deus, ou até já ouviu, mas você nunca seguiu a voz dele, vamos trazer a história da mulher do fluxo de sangue. Adoro. É muito forte. Inclusive, no The Chosen também é muito forte a postura dela. Também, eu já visualizo. Nossa, é muito forte o que acontece. Vamos deixar aqui o link da série para você assistir. Ó a propaganda, ó. Ó, propaganda. Patrocínio para The Chosen. Não, mas são dos capítulos específicos. Patrocina esse episódio, The Chosen. Por favor. Alô? Alô, Dallas. O que acontece com a mulher do fluxo de sangue? Ela tinha 12 anos, um fluxo de sangue contínuo, e ela já tinha ido para vários médicos. Essa história que está por detrás dessa mulher. Toda história bíblica não é mito, não é fábula, são coisas que aconteceram de forma real. Então, ela estava com uma dor muito profunda, 12 anos, em uma doença que implicava coisas humilhantes. Sim. Na Até história porque dela. naquela época a mulher era tratada Rejeitada. como doente, né? Ela não podia fazer várias coisas. Até inclusive, trazendo o que a série mostra visualmente, ela não podia lavar roupa de pessoas. Nada. Né, assim, Não podia fazer nada. não podia fazer nada. Ela era Ela era completamente rejeitada, excluída. excluída. Total. E enfim, aí do nada, né? Do nada os apóstolos encontram ela, daí ela fala: Oi, tudo bem com vocês? Então eu tô desse estado. E eles tentam ajudar ela. E ela fala assim: Mas nenhum médico conseguiu. Mas algo que acende a esperança nela, criar expectativas, já que estamos começando, daqui a pouco, né? Começamos um novo ano. A criação de expectativas é fruto do seu nível de fé. Perfeito. Se você tem uma fé pequena, suas expectativas vão ser pequenas. São baixas. Se você tem uma fé grande, suas expectativas vão ser superiores. Ou sua expectativa está dentro da barca, ou sua expectativa está fora da barca. Mas isso depende do seu nível de fé. E o nível de fé é resultado do seu nível de intimidade com Deus. Voltando aqui na mulher do fluxo de sangue. Ela começou a ter expectativas de novo. E olha que já tentaram curar ela. E ninguém conseguiu. Mas algo no coração dela é movido. E fala: há um tal Jesus que anda curando. E ela pergunta, né? Nossa, mas esse mestre que vocês estão falando é aquele que curou ele? É aquele que nananã? É aquele que nananã? Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. E ela praticamente não podia se expor porque ela tinha um fluxo de sangue. Mas ela pensa: é minha chance. E eu vou até o final. Eu não vou perder a chance. Eu vou ir até o final. E ela vai no meio da multidão e ela está aí. Ela está tipo: vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque ela já está vendo a Jesus. Jesus está no meio de uma multidão que você te fala, né? É isso. De uma multitude, de uma multidão de pessoas assim. E Jesus está assim. Jesus a cabeça dele está em outro mundo. Tá passando pela multidão. Ele está passando, ele tem um destino. Destino, isso. Gente, essa parte é arrepiante. Acabei de ter um insight aqui. O próprio Jesus tinha um destino. A mulher do fluxo de sangue tinha também seu destino. Mas parecia que eram destinos que não se encontravam. Porque Jesus estava em direção a. A mulher estava em direção a Jesus. A mulher faz. O que ela faz, ela provoca a mudança radical na história dela. Jesus não tinha nem ideia dela. Mas essa mulher, ela pisa as águas do sobrenatural. E simplesmente ela toca um manto. Eu ia falar isso agora. Um simples toque na veste, né? Mudou toque. E o que é mais poderoso é o que acontece depois, né, Mari? Total. Inclusive com Jesus, né? O próprio Jesus, assim, ele para na cena, né, no The Chosen, que inclusive eu assisti esse capítulo há pouco tempo. Ele para e fala: pelo amor Alguém de me Deus. tocou. Ele percebe, me afastei do microfone, desculpa, gente. Ele percebe que algo saiu dele. Alguém me tocou.
Essa história foi real. A sua força de vontade, a sua coragem, o seu nível de expectativas podem tirar do próprio Deus algo que só Ele tem. E Ele fala assim, algo saiu de mim. Algo que não estava programado para sair de mim. Algo que eu não estava pensado, planejado, não estava no meu cronograma. Eu amo essa mulher porque essa mulher tem a capacidade de surpreender ao próprio Deus. Esse é o nível de fé que eu desejo para você nesse 2024. Um nível de fé que surpreenda o próprio Deus. Cara, Isso ela é muito forte. foi até o final. Ela me tocou. Ela saiu da barca. Ela fez o melhor dela. Ela não desistiu. Ela me tocou. E ela mudou o rumo da sua história. Porque ela acreditava naquilo que existia no seu coração. Isso é muito forte. Ela foi até o fim. Ela foi Ela foi até até o o fim. fim. Eu nem queria dar de entrada em 2024, porque eu quero te convidar a você viver intensamente até o último minuto do 2023. Isso. Vocês vão ver no meu Instagram, vocês vão ver também no meu canal do YouTube que vai ser aberto, que é seu lançamento. Uma série de vídeos que eu tô deixando até o último minuto do 2023. Porque eu creio que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está alinhada ao começo de um calendário. Deus não está esperando o 1º de janeiro para liberar sobre você. Deus está esperando até o último minuto por você. Ele vai estar contigo. Só que você precisa procurar Ele até o último minuto. Até o último rincón em espanhol, até o último canto. Canta. Até o último canto da sua casa, da sua história. Cutuca Ele até o último minuto. Peça para Ele. Se coloque na presença dEle até o último minuto de 2023. Não é sobre um pedido da virada do ano. Não é sobre Deus, eu vou ter esperança em você quando começar o 2024. Você é chamado a ter esperança e criar expectativas e entrar em novos níveis de fé hoje. O Kairos de Deus não está relacionado com um calendário. O nosso tempo tem um calendário, mas o tempo de Deus não. Não está para nada relacionado. Então, esse podcast é tanto, entre aspas, o melhor fechamento do seu 2023. Se antecipa a seu 2024, vivendo intensamente até o último minuto do seu 2023. Concorda comigo? Perfeito. Eu lembro que esse ano, quando eu fiz aniversário em agosto, eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu fiz um tempo de 40 dias de jejum antes. Em um dos meus últimos posts que eu fiz no Instagram, eu descrevo que um dos fatos mais interessantes do 2023 foi viver intensos períodos de jejum e oração. E para o meu aniversário desse ano, eu decidi me antecipar a essa minha virada de ano. Que legal, Mari. Eu fiz 40 dias de jejum até o dia 27 de agosto. Eu creio que a remissão do tempo de Deus está relacionada com atitudes antecipadas de parte de nós. Eu não esperei a meia-noite do 27 de agosto para me sentir vivendo um novo ano na minha história. Durante esses 40 dias de jejum, eu já estava vivendo uma nova história. Eu já estava olhando para o meu futuro. Eu já estava olhando para o meu próximo ano. Eu já estava preparando meu coração. Eu já estava desejando meu coração. A antecipação é a linguagem do Kairos de Deus. Você acabou de... Pode terminar. Você acabou Então- de me dar um insight aqui. Que, meu Deus do céu. A série de vídeos que vocês vão assistir no meu canal do YouTube, vou botar também no meu Instagram, Vou deixar tudo na descrição aqui. Tá, deixa gente? tudo aí, é para te dar um combustível a você se antecipar a seu 2024. Não é um vídeo de boas-vindas 2024, Uhum. é o vídeo de eu vou até o último minuto do meu 2023. Eu já crio cenários, eu já me vejo caminhando sobre as águas.
Eu já estou pedindo para Jesus, Jesus me chama a ir até você. Me prepara psicologicamente para ir até você. Me faça forte e corajosa, mansa e humilde, uma mulher virtuosa. E hoje, Deus, não é para amanhã. Faz sentido? Total. Não é um pedido de virada de ano, né, Mari? A gente percebe muito as pessoas fazendo coisas para uma determinada data. Eu vou fazer isso aqui hoje porque tal dia é o meu aniversário. Muito profundo essa história que você trouxe, né, do seu aniversário. Isso é muito particular, inclusive já te Muito. agradeço por compartilhar aqui, que com certeza isso vai inspirar e transformar muitas vidas. E olha que interessante, gente, a Mari se preparou antes. Tem muita gente esperando o aniversário chegar para começar a viver algo novo. Tem muita gente esperando a virada do ano chegar para viver algo novo. Muita gente esperando o Natal chegar para dizer eu te amo para alguém, para viver um momento com a família, né? Para se aproximar de Deus, para entender que Deus já está fazendo algo, né? Então, antes da gente esperar uma data do nosso calendário chegar, para agora o que você está fazendo e tenta enxergar o que Deus já começou a fazer. Porque ele já começou a fazer. Ele não vai começar a fazer quando o Natal chegar. A gente, né, a gente tem o nascimento de Jesus, sim, no dia 25 de dezembro, mas não é ali que as coisas começam, porque tem mais de 2000 anos que ele venceu inúmeras batalhas por nós. Amém. Isso não tá começando esse ano, não é Natal de 2023. Amém. Eu tava aqui só procurando no celular, eu tive que ir lá nos stories de agosto, porque durante esse tempo de jejum, há um salmo que eu quero deixar, e depois vamos deixar nas descrições aqui, que é o Salmo 139 em algumas Bíblias, ou 138, que é o Salmo da omnisciência, de omnipotência, da omnipresença de Deus, o divino dele. E há uns versículos, versículo 10, 11, 12, que ele diz assim: Senhor, eu já estou pronta para os futuros dias que o Senhor tem para minha história. Toda vez que eu li o salmo completo, eu sempre reparava nessa parte. Eu vou viver os futuros dias que o Senhor tem sobre a minha vida. Leia esse salmo. Leia esse salmo quando for agora, né, finalzinho do ano. Mas leia também esse salmo dias antes do seu aniversário. Eu até coloquei, eu lembro, futuros aniversariantes, vocês vão lá e pegam nesse salmo, né? E aí Legal, vários, Mari. né? Porque eu queria que vocês prestem atenção enquanto Deus, ele já tem prefixado futuros dias para nós. Só que eu preciso correr atrás desses dias. Você acha que Deus tem dias ruins para nós? Não. Fé não é acreditar que algo ruim vai acontecer. Fé é você acreditar que o melhor está por vir. É uma linha acima do que o natural consegue ver Total. e entender. Total. Como eu não vou esperar o melhor do meu Deus? Mas eu preciso me mover naquela direção. E eu desejo que você viva um novo destino para a sua história. A única coisa que você precisa acreditar é na mesma passagem bíblica que foi entregue para Roberta. Escute seu coração e saiba que Deus está contigo. Ele está com você e Ele está para você. Eu também gosto muito, Mari, de Provérbios 4, quando fala sobretudo guardai o teu coração. E eu vejo como as coisas se encontram, né? O que a gente lê no livro de Samuel, faça o que está no teu coração, porque eu estou contigo. E Provérbios 4, sobretudo guardai o teu coração. Guardai o teu coração, teus pensamentos. Ontem eu estava com uma amiga e ela me contava alguns momentos desafiadores que ela estava tendo para tomar decisões. E falava assim, praticamente, ai, graças. E praticamente perguntava para ela: se Deus falou para você para com esse relacionamento, você para? Se Deus não falou para você, você não para. E ela borbulhava em pensamentos, em hipóteses, sabe? A cabeça dela ia, não, mas se acontecer isso daqui um mês, se depois eu faço isso, mas e se eu vou nessa direção? Os pensamentos, eles só terminam criando medo. Sim.
E é difícil a gente gerir os nossos Oh, pensamentos. total. Total. Eu tenho escutado muito pregações voltadas para essa linha, vamos dizer assim. Pra gente guardar os nossos pensamentos, né? Cuidar desse fluxo de coisas que passam na nossa cabeça. Uhum. Se a gente olhar para a realidade que a gente está vivendo hoje, né, Mari? Quantas informações a gente recebe do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Filtra. Se a gente não tiver um filtro, se a gente não escolher a mesa que a gente vai sentar, Uhum. imagina o quanto de coisa que não chega Uhum. na nossa cabeça e o quanto de distúrbio que acontece. Uhum. De coisas que tiram a gente daquilo que a gente já estava encaminhado. Uhum. Eu tenho escutado muito sobre a gestão dos pensamentos, porque também tive momentos desafiadores Uhum. entre novembro e dezembro desse ano. Nada comparado ao da sua amiga, mas também importante sobre gerir os pensamentos, né? Entender o porquê que eu tô pensando isso, por que eu tô com medo de tal coisa acontecer se isso nem pode acontecer, ou se isso acontecer, eu tenho alguém que me sustenta. Sim. Eu preciso entender que eu tenho alguém que está comigo o tempo todo. Para quê? Para eu conseguir sair desse nível natural, ir um nível mais acima e Sim. entender que existe profundidade e existe certeza aqui em cima Uhum. e solução, né? Uhum. É onde a gente consegue se desprender de problemas, Uhum. do que é natural. Uhum. E não se apegar, não parar ali naquele processo, naquela estação, né? É onde a Uhum. gente consegue colocar um novo teto, como diz o pastor André Fernandes numa pregação sobre Um os novo pensamentos. teto. Um novo teto. Você Uhum. tem aqui o natural, mas você tem um novo teto quando você tá com Deus. Total. É uma das coisas que às vezes mais eu vejo, sabe o que acontece com uma fotografia? O ensaio fotográfico, ele não é feito para um tempo presente. Uhum. O ensaio fotográfico, para mim, hoje é a maior linguagem sobre futuro. Uhum. Porque quando vem alguém e fala, Mari, eu quero um ensaio fotográfico de posicionamento. Uhum. Tipo o seu. Uhum. Essas fotos não vão ser postadas nesse dia. Essas fotos são a antecipação para seus futuros dias. Essas fotos já falam do cumprimento de um propósito que você tem para o futuro. O ensaio fotográfico, desde a minha perspectiva, é a forma em como você quer enxergar seu futuro. E a forma em como eu consigo fazer para que você enxergue seu futuro ainda mais com mais... Ih, Jesus Cristo! Ainda mais com mais esperança. E como você quer também que as pessoas enxerguem, né? Total. Aquilo que você faz. Aham. Porque é muito difícil você, às vezes, conseguir externar o que você faz e como você quer fazer, né? A transformação que você quer causar no mundo. O ensaio de posicionamento é muito legal por isso, gente. Porque você precisa aproveitar o que um ensaio com Mariana Siles traz para você. Não é só sobre um ensaio. Vou lá num estúdio ou vou num ambiente externo, né, Mari? E, ok, vou ter umas fotos. Não. Isso tem que ser um momento. Tem que ser um marco. Uhum. E isso foi muito forte pra mim, Mari, porque eu já fiz ensaios, muitos, de família, já fotografei casamento, igual eu já te contei. Mas é uma dinâmica diferente. Porque a gente não tem tanto controle sobre o que acontece, né? As coisas acontecem e você vai fotografando. Diferente de um ensaio de posicionamento. Existe uma direção pra seguir. E você, eu acho muito impressionante a maneira como você sente no coração a cliente que tá na tua frente. A Uhum. pessoa. Não vou nem Uhum. chamar de cliente, a pessoa. A Porque pessoa. você trata a gente como pessoa, como amiga, né? Sim. Então, é muito magnífico isso, esse sentimento, né? Essa tradução que você faz. Então, Uhum. Deus fala muito forte através de você. Muito. Em vários momentos, não só no ensaio, eu acredito que os vídeos que estão chegando também, ó, gente, magníficos, e vou deixar tudo aqui na descrição. Aham. Mas voltando no ensaio da Mari, é sobre isso, né? A maneira como você consegue fazer a gente que está sendo fotografado enxergar nós mesmos através das fotos que você entrega. Uhum. Isso muda tudo. Muda. Há um livro
um dos que eu também terminei de ler esse tempo, que é As Chaves da Economia do Céu. Esse livro diz o seguinte, que existe um comissionamento espiritual no nosso trabalho secular. Existe a chave de um comissionamento espiritual em tudo que nós fazemos, em tudo que nós tocamos, em tudo que nós criamos. Porque eu não sou só um ser humano. Eu sou uma pessoa que carrega um propósito divino. Então eu sei que tudo que eu vou tocar daqui para frente, hoje a fotografia, em uma época foi ser arquiteta, em outra época foi ser professora. Já passei por 3 profissões na minha vida. Olha, que legal! Professora, eu não sabia. Dessa eu não sabia, gente. História para outro podcast. Já fui Olha. professora de escola 3 anos. Tenho isso em comum com você, porque eu também já fui professora. Fui Mentira! professora de inglês e dei aula também numa escola pública. Olha só, que Rio. interessante. Que legal, Mari. E aí, quando eu vejo que eu tenho um propósito divino em tudo que eu faço, o que eu provoco nas outras pessoas não é mais aquilo que eu provoco, é aquilo que Deus quer. Então, a única forma que eu posso garantir que o ensaio fotográfico ele vai ser a própria voz criativa de Deus agindo nesse instante é eu sendo ciente de que naquilo que eu faço existe um comissionamento espiritual. Se eu não sou consciente daquilo, eu não levo isso para o ensaio. Eu me desprendo de dizer, cara, esse ensaio fotográfico vai ser tal valor, vai ser por tal tempo e tem essas regras que são esses looks, que são essa locação, micanana. Vou usar esse Eu vou ângulo usar aqui. isso aqui, Aham. nana. Eu saio do padrão. Aham. Porque eu preciso enxergar o propósito divino de tudo que eu faço. E acho que foi uma das nossas últimas pautas aqui, falar sobre aqueles que trabalham com comunicação, inclusive vocês meninos, Imagem, né? né? Eric McNauss, meu autor favorito, ele falou o seguinte, que nessa geração, nesse tempo, existe uma revolução da comunicação, Isso é muito forte. que a comunicação não é mais como antes, Uhum. e que inclusive as pessoas precisam investir em comunicação. Uhum. Precisam saber se comunicar. E precisam ser diretos e assertivos naquilo que comunicam. Porque se agora um vídeo de 15 segundos, ele me captura muito mais que um vídeo de 12 minutos, eu preciso ser assertivo em 15 segundos. Perfeito, Mari. E eu preciso investir meu tempo em conhecer o caminho para isso. Eu preciso entrar na frequência dessa comunicação. Eu não posso dizer, não, eu tô bem com o meu escritório físico, eu tô bem com o meu trabalho da forma que está. Você precisa entrar na frequência da comunicação dessa geração. Então você precisa comunicar algo. Se você for fotógrafo, se você for storyteller, se você trabalha sobretudo na área do marketing, se você é responsável de estúdios como esse, nas nossas mãos criativas foi entregue uma responsabilidade muito grande sobre essa terra. Erwin McNauss, ele é ainda mais cirúrgico quando ele fala no último podcast que eu vi dele. Ele fala assim, eu creio que a esperança para um mundo melhor está nas mãos dos criativos e dos comunicadores. Comunicadores. Entende o poder que vocês têm aqui? Vocês têm muito poder. Porque tudo que nós criamos comunica. Só que eu preciso me pôr nessa brecha. Eu estou disposta a comunicar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou disposta a comunicar o que é belo. Fazer um parênteses aqui. Há um tempo atrás eu fotografei o São Paulo Fashion Week, o mundo da moda. Eu acompanhei. Acompanhou? Muito legal. O São Paulo Fashion Week, e eu tava assim até tremendo, porque o mundo da moda é um mundo que tem de tudo, que tem uma diversidade de coisas visuais para você ver. E eu lembro que eu falei com minha amiga missionária, que ela é da área da moda, e falei, Brenda, eu vou fotografar o São Paulo Fashion Week, mas eu confesso que eu tenho medo daquilo que meus olhos vão ver. Uhum. Mas eu preciso estar nesse ambiente, porque eu tenho um comissionamento espiritual. Uhum. E
E, claro, São Paulo Fashion Week, ele é vários dias e eles são vários designers, então há de tudo, há de expressão visual de tudo. E a única coisa que eu entendi depois disso, eu pensei assim, eu vou expressar o mais belo desse mundo. Porque meus olhos enxergam coisas belas. Minha alma tem sede por aquilo que tem harmonia, por aquilo que é belo, por aquilo que traz paz. Então eu preciso comunicar aquilo. Então meu trabalho na fotografia é um meio para comunicar aquilo ao mundo. Por que eu peguei coragem de abrir o canal do YouTube e fazer esses 5 vídeos? Porque eu quero, mais que ser uma fotógrafa, eu quero ser a comunicadora de boas novas. A comunicadora do belo. A comunicadora da esperança. A comunicadora da transformação. A comunicadora de você pode. A comunicadora de existe algo novo. Isso vai muito de encontro com o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, Sim. antes de começar. Aham, Você tá passando exatamente o que nós conversamos antes de começar a gravação aqui. aham. Que eu vou dar uma palhinha aqui, porque vocês não vão ver. Foi no off, gente. Foi bem no off. Mas fluiu exatamente nesse ritmo, né, Mari? A gente estava conversando sobre comunicação e como a comunicação vem sendo externada hoje nas redes sociais, né, Mari? O quanto as pessoas, elas ainda estão sendo muito técnicas. Elas não estão extraindo o belo, a essência, o genuíno, de dentro para fora. Elas estão fazendo modas, né? Coisas da moda para viralizarem, para alcançarem muitos números, mas não é esse o objetivo dos canais de comunicação. Não é. A gente precisa comunicar as boas novas, Total. totalmente. Precisamos assumir o nosso papel, o nosso lugar. Porque existe outra parte do mundo que também está assumindo o seu lugar. Sim, exatamente. E a gente tem que se posicionar. Total. Porque, ai, gente, eu amo um exemplo que uma mentora que é a Luana. Gente, estamos com tempo? Isso que eu ia perguntar. Jesus Cristo. Estouramos, né? Então, estouramos, vai ficar para o próximo episódio. Vai ficar para o ano que vem. Ano que vem não falta muito. Já não falta tanto assim, né, Mari? Não falta tanto assim. Tá? Mas muito obrigada. Ai, eu vou ter que cortar, gente. Cortar com o coração partido. Mas eu tenho certeza que esse podcast serviu de muita inspiração e transformação para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Tem muita coisa. A gente se deixar a linha aqui de relacionamento que a gente vem criando ao longo desse tempo, Sim. né, Mari? E a partir do momento que você começa a seguir Mari, gente, nas redes sociais, você não consegue parar de seguir. Porque é muito gostoso você enxergar o belo junto com você. A gente tá vendo tantas coisas distorcidas que é único quando você encontra alguém que traz paz, sabe? Uhum. Que traz Deus. Tá faltando muito isso no mundo Uhum. hoje. Então, essa é uma das minhas missões também, conseguir fazer isso através dos meus clientes, né, Mari? Assim Sim. como você faz lá com a fotografia, eu faço aqui com a comunicação, com o marketing, que não é fácil. Aham. Sermos storytellers não é fácil. Ainda mais num ambiente de comunicação que a gente tá, como o de hoje, né? Uhum. Mas enfim, vamos chegando então ao final desse podcast. Chegamos ao final. Eu quero muito te agradecer, gente. Essa mulher saiu de Alphaville hoje. Olha, só Deus sabe o que a gente passou para estarmos aqui hoje. Eu sabia que esse podcast ia ser, esse episódio de hoje ia ser super forte, super profundo. E Deus encaixou tudo perfeitamente. E eu só tenho a te agradecer, Mari, por você ter conseguido vir, por ter dado tudo certo. Obrigada por essa oportunidade de ser âncora aqui da tua história e de tantas coisas maravilhosas que a gente compartilhou aqui hoje. Por você ter trazido coisas tão profundas, experiências profundas, íntimas suas, né? Quero muito te agradecer por isso. Eu que agradeço. Muito feliz pelo convite. Vai ter mais um episódio. Vai ter que ter. Com certeza. Gente, ó, não deixem de se inscrever no canal. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, o que esse episódio te ensinou ou te abriu os olhos, né? Compartilha com a gente as tuas experiências, tá bom? Desejo que você tenha aí uma excelente virada de ano,
um excelente momento em família, muita união, muita paz para todos nós, que a gente saiba se comunicar cada vez mais de forma assertiva, vamos comunicar as boas novas. É para isso, vou pegar essa frase sua, Mari, porque é para isso que esse episódio nasceu e esse podcast também, né? Então tô aqui para ser âncora de várias histórias transformadoras e inspiradoras, como Mari trouxe aqui pra gente. E é isso, agradeço a todos vocês sempre aí pela audiência. Não deixem de se inscrever no canal e siga a gente aí nas redes sociais. Vou deixar tudo da Mari aqui embaixo na descrição, inclusive até algumas dicas de livro Ih, maravilhoso. que você comentou Mais não. aqui. Eu acho que vai ajudar bastante o pessoal que tá assistindo. Gente, é isso, obrigada. Vejo vocês em breve no próximo episódio.